Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no La Fonte Talks, eu sou o Max Germano, gerente de design da La Fonte, e hoje a gente tem a honra de receber Regina Galvão. Regina, bem-vinda e obrigado. Obrigada, Max. Que bom estar aqui com vocês, né, nesse primeiro dia de Expo Revestir. E estou muito feliz de ter sido convidada para esse talk. A gente também está super feliz pelo seu teu aceite aqui. E me fala um pouco, Regina, o pessoal que é curioso, vão ter algumas perguntas aqui. Qual foi o início da sua carreira? Conta um pouquinho pra gente como isso aconteceu, né? Você tem mais de 25 anos de experiência. Então, eu sou jornalista de formação. Eu já trabalhei em mídia impressa, jornal diário, já trabalhei em Estadão, já trabalhei na Zero Hora, mas eu sempre fui apaixonada por essa área de design, de decoração. Eu era uma leitora assídua da Casa Cláudia, amava a revista. E aí eu tive sorte de uma amiga trabalhar lá. E eu acabei começando a fazer freelas para a revista, até que fui contratada. E na Casa Cláudia, assim, foi a minha grande escola, porque lá eu comecei a cuidar de duas seções importantes, que era de design, de artesanato, que são duas áreas que eu me especializei muito, né? Então, tem vários designers hoje no mercado em que eu acompanhei desde o início. E aí foi. Então, foram 16 anos de Casa Cláudia, depois eu fui para a Casa Vogue. Nessas duas revistas eu tive a oportunidade de fazer prêmios de design, então eu fiz um prêmio de design de interiores, cuidei de 6 edições. Depois eu cuidei na Casa Vogue, eu fiz o primeiro prêmio deles de design de produto. Que incrível! E assim foi. Agora hoje eu estou na revista Habitare, né, que era uma revista que já existia. Ela parou de ser feita na pandemia. E agora o André, que é como o publisher da revista, ele me chamou para a gente fazer um novo projeto e a gente está nessa terceira edição, bastante contente com o conteúdo, com a direção artística, que é a Renata Rizzi quem faz, que também é uma profissional que trabalhou comigo vários anos na Casa Cláudia, foi diretora da Arquitetura e Construção. Então é um mercado que eu transito assim, com bastante facilidade e há bastante tempo, né? Então, até para vir para cá, assim, a gente está vindo para cá e vai encontrando as pessoas no Os caminho. conhecidos, isso é muito legal. E Regina, a gente falando de prêmios, né? Na sua visão, com a experiência que você tem, né, qual a importância dos prêmios de design, né, para os arquitetos que estão entrando no mercado e para aqueles que já atuam, né, no mercado? Eu acho que uma premiação é sempre uma valorização do profissional, né? Vocês tiveram até o prêmio de vocês recente, que eu participei como jurada. A gente teve a honra de ter a Regina como jurada. Obrigada. E, na verdade, eu acho que assim, tinham ali bem jovens designers, né, que vocês premiaram, que a gente nem sabia que era jovens ou não. Mas, enfim, que traz, acho que um incentivo a mais, né, para você continuar seguindo na profissão, na carreira, e acho que é uma validação do trabalho. Então, agora eu estou como curadora da primeira edição, acabei de ser jurada do Prêmio Salon Design, que é uma premiação bastante importante dessa área do imobiliário, lá em Bento Gonçalves, né, que também foi uma experiência bastante positiva e que é um prêmio bastante tradicional do mercado. E agora eu estou como curadora dessa nova edição, que é a primeira edição do Prêmio Design da Movelaria Nacional, um prêmio que a Bimóvel que está organizando. A gente agora, até dia 2 de abril, então eu quero convidar todo mundo, aí os designers, estudantes de design, para participarem dessa. A gente tem 7 categorias, e acho que vai ser um prêmio muito bom para esse setor, porque os premiados vão ter uma exposição em Milão no ano que vem. Incrível. Lá na época da Semana de Design, no Salão do Móvel, e pode ser que participe também de outros eventos importantes aí da nossa área. Então, acho que prêmio assim, é uma coisa que eu sempre apoio e valorizo. Perfeito. E a gente falando de Milão, né, na sua visão, qual a percepção que os italianos ou que os europeus estão tendo dos designers brasileiros, dos novos designers? Então, Max, você sabe que eu fiz pós-graduação em História da Arte e o meu tema de conclusão
foi design industrial brasileiro. E aí eu ouvi de muitos designers veteranos, assim, com experiências dos anos 70, dos anos 80. Quando você chegava em Milão e você se identificava com o brasileiro, as pessoas, o estande todo se incomodava e acabava escondendo os catálogos, porque a gente tinha uma fama muito feia de copiadores. Então, assim, era muito frequente o empresário, o industrial viajar para lá, fotografar, pegar ideias, e às vezes juntar uma peça com outra, um assento com um braço, sabe? Sim. Então, felizmente, eu acho que do que eu venho acompanhando nesses últimos 15 anos, talvez, o design brasileiro ganhou um corpo, né? E acho que, assim, uma visibilidade internacional. Incrível, maravilhosa. Eu acho que a indústria, o industrial brasileiro começou a entender da importância. Você é designer, claro, né? Então, a importância de ter um designer dentro desse processo, não só como uma opção de marketing, uma ferramenta de marketing, mas uma opção do designer que pensa desde o material até a embalagem, né? Como isso é importante para você, ainda mais nesse momento que a gente está falando tanto de sustentabilidade, de meio ambiente, e eu acredito que, assim, essa visão que o designer pode proporcionar para essas indústrias é muito benéfica também nesse sentido, quando a gente fala de economia circular, de sustentabilidade. E acho que assim, como a gente ganhou o Oscar, né, agora, sim, com incrível. o Ainda Estou Aqui, acho que é isso, é uma conquista que a gente se orgulha muito de poder chegar lá fora e mostrar toda a nossa brasilidade, a nossa originalidade, tantos nomes importantes e com o que eu mais acho interessante nesse design brasileiro, a gente sendo um país continental, com tantas referências, com tanta identidade diversa, você poder ter do Jader Almeida aos Irmãos Campana, sabe? Que é linguagens diferentes, uma linguagem um pouco mais industrial, mais racionalista, e uma linguagem disruptiva, né? Sim, que vai provocativa. Totalmente provocativa, muito diferente né, do que as pessoas estão acostumadas. Então, pois não, Zé? Estou fazendo uma pergunta aqui. Qual foi o momento em que o design ganhou essa importância? E qual seria o motivo para essa virada? O design brasileiro. Isso, do design brasileiro. Então, vamos falar o momento que isso aconteceu. Acho que foi uma conquista gradativa, na verdade, que, assim, acho que as revistas, elas têm bastante importância nisso, né? A gente sempre fez um trabalho, por exemplo, lá na Casa Cláudia, de valorizar muito o design nacional. Eu acho que os arquitetos começaram a entender da importância também. Você via nas mostras de decoração, eu lembro que quando eu comecei lá na Casa Cláudia, a gente ficava esperando o móvel que vinha de Milão, que o Casa Cor em geral era em maio, junho, então o móvel que vinha de Milão, trazido por um bambambam aí da área, e a gente ia fazer a capa com aquele móvel. Era o Ron Arad, o Felipe Stark, a gente esperava até o momento que chegasse a tal da peça. E aí, com o passar do tempo, você foi vendo que as mostras de decoração começaram a investir mesmo nesse design brasileiro. Acho que foi na forma como apresentar o design foi melhorando. Eu acho que muitas dessas marcas, elas começaram a ter seu próprio espaço de exposição, seu showroom. Então, acho que tudo isso eu acho que tem algumas marcas também que sempre investiram em design e começaram a ver as outras, como que era importante essa conquista mesmo de nomes autorais, de um design mais autoral. E acho que foi gradativo. Da mesma forma, por exemplo, como hoje o artesanato brasileiro é um dos mais ricos que a gente tem no planeta, com uma diversidade incrível. E quando eu falo em artesanato, não é para ficar pensando num artesanato de feirinha de praia, de feirinha hippie, não. É o artesanato de raiz, é aquele artesanato que veio com portugueses, que vieram com os holandeses, e a gente tem essa riqueza plural
e que na verdade você também não tinha isso antes, né? Que gradativamente você foi vendo que os arquitetos e os designers de interiores começaram a introduzir peças de arte popular, peças que vinham de Pernambuco, de Alagoas. Então, tudo isso assim, mostra, acho que, um orgulho pelo Brasil, pelas coisas do Brasil. A gente sempre teve essa mania de olhar, que a gente fala assim, síndrome de torcicolo, né? Sempre olhando para fora. Não, teve, acho que, esse momento realmente de resgate da nossa brasilidade e do que a gente tem de realmente muito interessante e que nos faz diferente. Quando, na verdade, você vê que está todo mundo olhando para o mesmo lugar, quando eu digo isso, olhando para as redes sociais, Instagram, Pinterest, Facebook, está todo mundo olhando. E o que acontece com isso? As coisas começam a ficar muito iguais. Eu participo, às vezes, como jurada de prêmios de design de interiores, eu fico um pouco descontente, assim, decepcionada de ver, por exemplo, que o projeto do Belém de Pará podia estar em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, muito igual, as mesmas lojas, os mesmos, designers. E quando a gente, na verdade, tem que olhar tanto para a nossa cultura, e acho que quem tem essa percepção, esse olhar apurado para olhar para o que a gente tem realmente de artesanato de raiz, de arte popular, dos grandes mestres, a arquitetura, né, o modernismo, quem bebe nessas fontes, eu acho que acaba se diferenciando aí nesse contexto tão padronizado como o que a gente vive. Perfeito, Regina. E falando das revistas, né, você comentou agora há pouco da importância dela, mas nesse novo momento que a gente vive das redes sociais, né, e da comunicação globalizada, no seu ponto de vista, qual é o papel hoje, né, do jornalismo dentro do design da arquitetura brasileira? Então, olha, todo mundo me fala, mas revista ainda tem espaço para revista. Eu acho que o impresso está ganhando um novo fôlego nesse momento, né? A gente sabe que não só a Habitare, mas tem outros títulos aí que estão que virão agora. E o que a gente percebe, assim, os arquitetos, eles realmente sentem falta de você ter essa experiência do papel, porque eu me recordo que quando a gente fazia a Casa Cláudia, as pessoas recortavam, elas colecionavam, elas faziam um book para ter as referências. Hoje você tem tudo no digital, mas a revista virou como se você tivesse uma coleção de assuntos, de conteúdos relevantes, em que você pode desfrutar a qualquer momento, em que você pode se aprofundar naquele assunto, que em geral as redes sociais não permitem isso, né? Claro. Então, acho que a revista traz muito essa coisa do tempo, né? Que a gente tem mais tempo, do momento que você tem vontade, do silêncio. Não é aquela coisa frenética que, em geral, a gente vê em redes sociais. E a gente tem tentado com a Habitare fazer uma revista cada vez mais colecionável, com assuntos que não se esgotam. Porque, Max, eu vou te falar, eu como jornalista tinha uma mania, agora eu estou perdendo essa mania, de chegar nos lugares e falar assim, mas qual que é o lançamento? E só olhar porque é novidade que é lançamento. E eu acho que a gente está num momento aqui que a gente não tem que pensar só em lançamentos, a gente tem que pensar em produtos atemporais, sabe? Não importa se foi lançado em 2023, mas é um produto que atende às necessidades do consumidor, dos clientes, e com beleza, com a temporalidade, com preço justo. Então, acho que assim, eu estou cada vez menos interessada no que é o lançamento, mas mais olhando para as tecnologias que aparecem, as propostas originais que me chamam a atenção, e nesse produto que não é um modismo, né? É um produto que vai além daquela temporada. Ele é atemporal, né? Exato. Ele passa pelo tempo com maturidade, né? Muito bem. É isso, isso mesmo. E as marcas brasileiras, você vê uma maturidade delas no design, na arquitetura, comparado com as marcas de fora? Na sua visão, quão maduro, em geral, as marcas brasileiras estão, do ponto de vista do design?
Então, acho que sim, para fazer uma comparação internacional, a gente tem lá na Itália tantas marcas aí centenárias, né? Eu acho que o design mesmo autoral, do jeito que a gente está falando aqui, é algo um pouco mais recente no Brasil. Existe sim algumas marcas que sempre investiram, que sei lá, tem aí 30 anos nesse conceito, são poucas. Mas a maturidade vem vindo. Eu recentemente fui lá na Abimad eu participei do Best in Show, que também era para escolher várias peças lá das indústrias, e você vê realmente que tem produtos que são produtos com muito projeto envolvido, com pensamento do industrial com o design, de uma interação bem positiva, e acho que é um amadurecimento que só vai melhorando ano a ano. Perfeito, muito bom. Quando a gente fala do artesanato, da artesania, né, a gente vê hoje, né, alguns designers sendo fluidos em relação né, bebendo um pouco da fonte, né, do artesanato, incorporando no móvel industrial, né? Você acha isso... Qual a sua visão sobre essa questão, né, é um desafio também, né? Você misturar artesania, ou né, os processos artesanais com as novas tecnologias. Ótima pergunta, que bom que você fez, porque eu gostaria de falar sobre isso. Eu, assim, agora recente, eu vi várias indústrias de área externa, de área interna, investindo em materiais mais artesanais. Então, por exemplo, uma cadeira feita com fibra de bananeira, que era da América Móveis, não sei se posso citar nomes. Claro, né? claro. América Móveis. Aí depois uma outra também com juta, cipó. Agora eu participei desse prêmio, da premiação que eu fui jurada, e eles trouxeram também uma fibra que é da Amazonas e que tem uma flexibilidade para fazer curvaturas. E eu acho que esse casamento, essa parceria designer e artesanato, né, o artesanal, é uma das grandes diferenças do nosso design, assim, que chama muita atenção. Principalmente porque muitas vezes você envolve comunidades, né, dando oportunidade daquele artesanal não se perder, uma técnica que não vai se perder no tempo, uma técnica que, quando você a valoriza, os jovens se interessam, porque eles percebem que eles podem manter aquela tradição familiar, né? Claro. Ou da comunidade para ganhar o seu dinheiro. E eu vejo que, então, o que é o grande lance, o grande importante? É quando o design se coloca de igual para o artesão. Então, assim, ele não vai lá para dar aula para ninguém. Eles vão fazer uma parceria de igual para igual, em que os conhecimentos ali que estão... Se somam, né? Se somam, exatamente. Então, acho que sempre quando o designer tem essa capacidade, essa sensibilidade de perceber que não é porque ele foi para uma universidade, para uma academia, né? Ele tem mais conhecimento do que aquela pessoa que não teve a mesma oportunidade, mas que ele está somando, né, técnica com esse conhecimento mais acadêmico, de projetar. Eu acho que é super bem sucedido, super bem-vindo, e tenho visto cada vez mais isso acontecer. Você acha que isso, como você comentou, né, é uma das diferenças da pluralidade do design brasileiro, né? Isso a gente pode, né, a sua visão também, será que o DNA brasileiro, acho que o DNA brasileiro pode falar que é plural, né? Não existe identidade brasileira, mas a gente é tão grande, né, em termos continentais, que a nossa identidade é múltipla. Você acredita nesse conceito? Com certeza, acho que sim. Acredito muito, e é isso que você falou. Assim, a gente não tem só a indústria brasileira, a gente tem muitos estúdios pequenos de design, né? Sim. E isso você vê, o Alva Design, que é um estúdio mineiro, e que resgatou a pedra-sabão, que se for em Minas, pedra-sabão está diluída nas feiras como souvenir. E aí o Alva, que é a Suzana e o Marcelo, arquiteto e designer, se juntam para fazer peças esculturais, peças que estão em galerias, né?
com uma linguagem muito minimalista e uma linguagem muito presente no ambiente, que você só põe uma peça, ela já chama atenção. Então, eu acho isso muito interessante, né? Você resgatar um material que é usual no seu estado e trazer isso de uma forma muito sofisticada. E como a Alva tem vários outros, né? Então, Marcelo Rosenbaum com o Rodrigo Ambrósio vai lá para Alagoas e encontra no sururu, que despejado pelas pessoas, né? Porque você tem que fazer a comida ali, que usa muito esse sururu, e você transforma isso num cobogó para Porto Belo. E tem outros. Então, você vê aqui, eu também hoje dei uma circulada na feira, indústrias enormes que estão usando os seus resíduos, que, por exemplo, não passa por um controle de qualidade, e você faz o quê com aquilo? Joga fora. Não, tritura e daquilo nasce um outro produto. É a nova sustentabilidade, né? A nova sustentabilidade. Então, eu também participei de feiras agora, de objetos. O designer lá do Rio Grande do Sul, o Tiago, que está trabalhando com comunidades, então ele resgata o guarda-chuva, já que é resíduo, e transforma aquele tecido, a estrutura em luminárias. Então, eu vejo cada vez mais essa preocupação, sabe, de você poder trazer novos usos para o que seria descartado. Você sabe, na parte de têxtil também tem essa preocupação de tapetes, né? Quando a gente fala do que redes de pescas que se perdem no mar, e que eles resgatam esse material para fazer uma fibra nova. Então, acho que a gente tem caminhado para isso, para essa preocupação cada vez maior com o meio ambiente, com uma preocupação cada vez maior em ser mais sustentável. E é muito interessante essa sua fala da importância do designer, do arquiteto, do criativo, de ter essa visão, de ser a pessoa que enxerga além e traz essa proposta muitas vezes ousada ou momentaneamente um pouco mais complexa de ser executada, mas é um agente transformador também, né? Muito importante, né? Eu acho que, eu não sei muito bem como é que isso é tratado nas escolas, mas eu acho que isso é fundamental na formação hoje de um designer industrial. Claro, tem que ser uma especialização muitas vezes, porque é a técnica que a gente vem batendo e que realmente faz a diferença quando a gente fala de ter um planeta mais saudável. Perfeito. Eu vou mudar um pouco o tópico agora, mas é um assunto que a Regina gosta também. Sobre arte, né? Qual a intersecção que existe entre arte e design hoje no Brasil? Você acha que... Acho que eu sei a sua resposta, mas eu quero que você conte para o público. Essa intersecção, né? Acho que as peças de design hoje, elas podem transcender, né? Como que você vê esse... Então, Max, olha, você sabe que a gente teve uma formação aqui de academia de design muito voltada para a escola de Ulms, na Alemanha, Bauhaus, então uma coisa muito função, muito racional, a forma segue a função. E aí a gente tem aqui muitos exemplos de estúdios menores que trabalham com materiais específicos, que tem uma produção bem pequena. E isso acabou sendo uma referência importante para o design brasileiro. Tanto que a gente tem a SP Art, a gente tem a MAD, que são feiras voltadas para uma edição mais limitada, para edições únicas. Você vê que hoje em dia o modernismo, o mobiliário moderno brasileiro é um mobiliário disputadíssimo por colecionadores do mundo inteiro. Sim. Então, eu vejo isso, assim, sabe? Que a gente tem realmente essa oportunidade de ter um design mais... uma edição limitada, mais voltado mesmo para um pensamento artístico. Eu acho que muitos designers a gente pode citar aqui que vão por esse viés. Perfeito.
Muito bom. E para os, né, estudantes ou arquitetos que estão em início de carreira, né, dá uma dica para eles, ou o que você acha que pode fazer com que essa carreira seja diferente e tenha, né, um olhar próprio? Que caminho você enxerga para a nova geração? Eu acho que a gente tem sempre que ser muito autêntico e acreditar nos nossos valores. Então, acho que, assim, se eu puder dar uma dica, conheça mais o seu país, conheça mais a sua região, conheça mais sobre o que se faz no seu entorno, porque são essas referências que você pode trazer para o seu trabalho e essas referências podem fazer muita diferença na sua autenticidade, na sua originalidade. Eu acho que assim, menos redes sociais e mais livros, bibliografia, pesquisar esses grandes mestres, sabe? Tentar cada vez menos, porque assim a gente tem esse problema da cópia que eu citei e acho que com todo mundo olhando para o mesmo lugar é muito comum você ver coisas muito semelhantes, fugir disso, Sim, né? mesma linguagem, né? Mesma linguagem, às vezes é por acaso mesmo, é o inconsciente coletivo. Mas quanto mais você puder se afastar dessa visão coletiva e buscar o que realmente te agrada, o que realmente te faz diferença, né? Os autores que realmente você gosta, as peças que realmente foram feitas e que você se identifica, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença no produto final. Muito bom. E agora a gente está na Revestir aqui. Regina, você me falou que já deu uma volta. O que você está achando da feira, né? Sua percepção sobre as marcas? Alguma diferença em relação ao ano passado para agora? Olha, eu tenho uns produtos que eu vi que eu fiquei bastante impressionada, porque a gente percebe que assim algumas questões muito vinculadas à saúde e bem-estar. Então, a Kohler, por exemplo, está com um chuveiro que ele traz 4 massageadores. Você usa um massageador no rosto, um esfoliante, um do corpo. Então, aí tem também uma outra empresa que é agora perdi o nome, mas enfim, que está muito voltada para esse conceito do bem-estar, do ser saudável. E a tecnologia, né, cada vez mais presente também nos produtos. Então, purificador de água, a água lá na Ducol, que pode ser gasosa, quente, super quente, fria. Ali na Deca também, essa versatilidade, eu acho que eu vejo muito. Por exemplo, lá eles têm uma cozinha que você, na mesma bancada, você pode ter onde colocar gelo, você pode pôr escorredor de prato, você pode colocar tábua de madeira para trabalhar. Sim. Então, acho que a gente está cada vez mais querendo essa multifuncionalidade. A tecnologia ela está empregada de uma forma muito sutil, que às vezes você não percebe. Então, também lá na Docol, um ofurô que você tem umas bolhas, mini bolhas, e que ela propicia uma suavidade na sua pele. Ela, segundo eles disseram, nossa, que incrível. É incrível, porque assim, é uma bolha que, na verdade, ela é essa microbolha que faz uma limpeza mais profunda na pele, tira o óleo, a sujeira, e aí também tem um vapor ali, que ele estava me falando, de íons negativos, que te ajuda nesse bem-estar, sabe, pessoal, mexe com a serotonina. Então, assim, são avanços da tecnologia, sem falar desses vasos sanitários, né, que fazem um pouco de tudo, levanta a tampa, automaticamente, tudo. Então, assim, são tantas coisas que a gente se surpreende, né? E uma outra coisa que me chamou muito a atenção das impressões 3D. É impressionante o que você chega lá e você jura que aquilo é pedra e, na verdade, não é pedra, é um porcelanato. Você jura que é madeira, você chega lá, é um vinílico. Você fala, não, isso aqui é pedra.
não é, é uma lâmina de MDF. Então, assim, essas impressões, teve uma época que a gente torcia muito o nariz para o que não é. Sim. O que não é o... Hoje em dia não dá mais, né? Hoje em dia não dá mais, porque com certeza você vai ter um custo muito menor quando você fala de MDF e talvez você morra de vontade de ter um banheiro, que você tem ali um lavabo com um painel de pedra que você não vai conseguir ter, mas você tem uma solução que é funcionalmente, visualmente, ela se propõe... Ela atende, né? Ela atende. Então, eu vejo assim muito... Eu fiquei bastante impressionada com essas impressões 3D. E aí, por exemplo, também encontrei o Vic Muniz aqui, né, que é um super artista. Sim. E o Vic, tempos atrás, eu fiz um vídeo com ele para o Planeta Casa, que era um prêmio da Casa Cláudia, que premiava iniciativas de sustentabilidade, iniciativas de ações sociais. E aí o Vic estava contando o porcelanato que ele pesquisou e que ele lança, ele fez uma pesquisa no papel. Você chega lá, parece realmente um papel porcelanato. Meu Deus, legal. Com aquela gramatura, sabe? Com a impressão. E tem uma gramatura para a parede, tem uma outra gramatura para o piso. É fantástico. E é incrível que a tecnologia proporciona isso, né? Você mistura a criatividade, tecnologia, você propõe novos usos, né? Então essa questão do material original, né, base, muitos arquitetos que estão assistindo a gente aqui, ou designers, podem torcer o olho, mas hoje eu acredito na sua visão também, que o material visualmente ali na aplicação prática, praticamente não existe mais diferença, né? Nossa, é impressionante assim como a tecnologia tem avançado nesse sentido, porque eu estava agora passando por um estande também que é de madeira, e aí eu fiquei falando, mas qual que é a diferença mesmo dessa marca com essa, que é do mesmo grupo? Sim. Não, porque aqui é vinílico, mas é vinílico, parecia madeira, sabe? Madeira. É bastante impressionante, assim. Eu realmente acho que esse tabu já não deveria mais existir. Perfeito. Então, da revestir, né? Como a revestir pode impactar no repertório, né, de um arquiteto? Quão importante você acha que a presença, né, dos arquitetos Brasil afora numa feira como essa? Bom, aqui a gente brincava que era a Fashion Week da construção, né? A Fashion Week da construção. Então, eu acho que é uma feira muito relevante, é uma feira que traz as principais marcas brasileiras, de diversos materiais, né? A gente tem pedra aqui, a gente tem madeira, a gente tem cerâmica, metal. Então, eu acredito que a gente aqui seja, como você falou, um laboratório para saber o que há de mais novo, o que há de mais tecnológico e disruptivo nesse mercado. Então, eu acho que um arquiteto que queira estar bem informado, com certeza a Revestir é um lugar onde ele deveria se abastecer de informações. Bom. E você acha, assim, muita gente me pergunta, que um dia é suficiente? Nunca. Não, um dia não é suficiente. E acho que, claro, se a pessoa se propõe a vir para ficar rapidinho, você faz uma curadoria, né? E vai nas principais marcas que te interessam. Mas eu acho que, assim, quanto mais tempo você tem para usufruir, porque, Max, hoje em dia a gente está vivendo num momento que é tudo muito mecânico, muito rápido. Então, assim, você vai num minutinho e já quer ir embora para o outro. Eu estou numa fase agora da minha vida e da minha profissão que eu quero desfrutar o que eu vejo. Eu não quero saber de tantas novidades, mas eu quero saber muito bem sobre determinadas novidades, sabe? Mais profundidade, né? Mais profundidade, o que realmente me interessa, essa coisa do encontro, da possibilidade da conversa, da troca. É isso hoje que me interessa. Então, eu prefiro, às vezes, ver menos, mas ver com mais qualidade. Maravilha. Regina, para a gente fechar aqui, estão perguntando aqui os próximos projetos da Regina, ou que você enxerga como, né, os próximos passos, né, para você na sua carreira, na sua história, né, que você queira ou possa compartilhar com a gente.
Então, olha, eu estou assim bastante feliz de poder voltar a fazer revista impressa, que é uma coisa que eu adoro. Eu sou bastante atuante no Instagram, mas eu, na verdade, aliás, vou deixar aqui meu Por Instagram, favor. @Regina Galvão Jornalista. Por favor, me sigam, que eu estou fazendo aí uma cobertura agora da Expo Revestir. E aí eu também, eu estou há alguns anos fazendo uma parceria com o Museu A Casa, que é um museu voltado para o artesanal brasileiro. Eles têm até um prêmio, que é o Prêmio Objeto Brasileiro, e que agora está à exposição durante o DW, vai estar com a exposição com os premiados. Então, é um museu dedicado a essa vertente do artesanal, né? E é um museu na frente do Tomiotaki que nem todo mundo conhece, que eu acho que tem uma loja ótima também, uma loja com bastante produção nacional e de diversos estados. E eu acho que eu pretendo cada vez mais me aprofundar nesse segmento. Eu estou com muita vontade de reunir as entrevistas que eu fiz ao longo da minha carreira, que não foram poucas, para, de repente, fazer uma publicação livre. Para você ter ideia, eu tive um contato muito próximo com o Sérgio Rodrigues, eu tive a oportunidade de ir para o Rio, entrevistar ele várias vezes, e depois eu entrevistei Michel Arnaud também, quando ele já estava bem velhinho. Entrevistei Percival Laffer, entrevistei Jorge Zalzupin. Então, todos esses grandes nomes, né, eu tive a felicidade de poder ter uma entrevista com eles. Então, Incrível. Eu gostaria muito de poder reunir. Eu tenho pensado cada vez mais nisso, de poder reunir esses trabalhos. E tem a história do prêmio, que começa agora. Então, dia 2 de abril, finaliza esse prêmio, as inscrições, e a gente começa, então, essa etapa de seleção. E eu quero convidar vocês, então, designers, arquitetos que tenham produtos voltados ou para o mercado corporativo, residencial, para as indústrias, para quem estúdio pequeno. É um prêmio que está abordando aí várias possibilidades de segmentos para participarem para essa primeira edição, que vai levar os premiados para o Salão do Móvel em Milão no ano que vem. Que incrível! Aproveitem, então. Por onde eles podem se inscrever? Eles podem se inscrever no site da Bimóvel. Tá. Também podem seguir o Instagram da Bimóvel, ali na bio, tá tudo direitinho de como se inscrever. Tá bom, perfeito. Gente, eu tenho certeza que vocês adoraram o papo aqui também, né? Eu gostei muito, foi incrível. A Regina deu uma aula pra gente aqui. Eu quero te agradecer, Regina, muito obrigado. Max, eu que agradeço. Pela sua presença, foi ótimo. Foi muito lindo demais. Que obrigado, bom. viu? Eu que agradeço, foi Obrigado. muito bom conversar aqui com vocês, adorei também. Até mais, gente, aproveitem, né? Amanhã a gente tem nossa agenda também no Instagram e acompanhem por lá. Até breve.